Então, meus irmãos, aqui, quando Deus fala, quando Jesus fala, né, do adultério, e lá ele falava assim: aprendestes que foi dito aos antigos. Quando fala dos antigos, é de Moisés, da época de Moisés. Então já vem esse aprendizado para nós desde Moisés. E o significado de adultério, aqui ao pé da letra, é aquele, né, que se refere à parte física, né? A parte física, não só do homem para a mulher, como da mulher para o homem, que já olha, né, a mulher do próximo, o homem do próximo, com os maus pensamentos. Mas Jesus não quis dizer só isso na palavra adultério, que significa estar ligado à adulteração, à corrupção, adulterar as características iniciais. E que características iniciais são essas? As leis divinas, né? Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou imagem semelhante a Ele. Então, Ele deixou aí para nós as leis divinas, os ensinamentos. E como a gente tem o livre-arbítrio de pensar o bem ou o mal, né? Ele deixou nas nossas mãos. Mas Ele deixou esse legado das leis divinas para nós. Então, quem ultrapassa, quem não condiz com essas leis, com essas características iniciais, que é as leis divinas, o que pode acontecer? A gente se encaminha para o lado do mal. Mas o mal, gente, o mal não foi criado por Deus. O mal está dentro do nosso coração. E quando Jesus fala, orai e vigiai, é porque a gente tem, né, que praticar o Evangelho, não só ler, estudar, o estudo da doutrina espírita do Evangelho, ele é muito importante, né? Porque quando a gente estuda o Evangelho, a nossa alma, aos poucos, ela vai se depurando. Com as palavras divinas, a nossa alma, o nosso perispírito, que ele já vem, né, com consequências do passado, amargo, cheios de sofrimento, né? Então, quando a gente vem aqui na Terra, é para a gente tentar reparar tudo de mal que a gente fez no passado, nas nossas vidas anteriores. Quando a gente sai, quando a gente dorme, né? O nosso espírito sai, ele pode se encontrar com os nossos entes queridos, ele pode até vivenciar alguma cena, né, que a gente vivia em outras vidas. Às vezes Deus permite que a gente veja alguma parte, né, do mal que a gente fez no passado, para a gente acordar e dar aquele relance assim e falar, nossa, eu tenho que melhorar nisso, né? Eu tenho que aí vem aquele relance assim, aquele sonho repentinamente, a gente lembra imediatamente de uma passagem e aí já vem aquela sensação, né? E a gente fala, nossa, se for para o nosso bem, né? A gente vai melhorar, sim, com certeza, esse sonho. E pode ser um aviso também, né? O sonho ele pode ser um aviso para a gente. E quando Jesus fala aqui, ó, sobre a parte lá, porquanto se alguém se envergonhar de mim das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós ainda somos pecadores, né? E a gente tem a responsabilidade de fazer o nosso trabalho íntimo, o nosso fortalecimento, né, interno, a cada dia para a gente melhorar. E o pensamento, meus irmãos, ele é co-criador. A gente cria o pensamento. O pensamento, né? A gente pode pensar mal de uma pessoa.
a gente pode desejar o mal para uma pessoa, né? Aquele que tem o coração rancoroso mesmo e fica com aquilo na cabeça, ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, quando eu ver ele eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu preciso falar, eu preciso desabafar. A pessoa, quando ele tem o coração mau, ele vai chegar e ele vai falar mesmo aquilo. Agora, aquele irmão que pensa no mal, mas segura ele dentro, né? Pensa mal de repente e não fala nada, né? Aí já vem aquela luzinha falando assim, eu tenho que melhorar meu pensamento, eu não posso fazer isso. Então ele já está no caminho, né, da estrada reta. Ele já está no caminho da estrada estreita, ele já está querendo melhorar. Porque a gente veio aqui na Terra para nossa evolução, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. A gente traz, né, uma carga muito pesada das nossas vidas passadas e quando a gente chega aqui, a gente tem que se esforçar para melhorar. E policiando o nosso pensamento. Como que a gente vai fazer? Estudando o Evangelho, né, que eu já falei, praticando, não só estudando, mas tentar praticar lá fora o amor, a caridade. E tem também aquele, né, aquele espírito que ele se esforça para sempre pensar no bem. Aquele espírito que sempre pensa no bem, procura pensar no bem, ele já está assim mais encaminhado para passar do lado de lá mais leve, né? Mais fluido. Então é isso. E a gente deve vigiar os nossos pensamentos todos os dias, né? Para que a gente não possa ficar só assim pensando no negativo, né? Às vezes eu vou fazer uma coisa, falar isso não vai dar certo, a gente só pensa negativo. Então a gente tem que pensar sempre positivo, ter Deus no coração, ter o amor de Deus no coração, né? E é isso, meus irmãos. Aos pouquinhos a gente vai se inteirando, se aproximando de Deus. O importante é o amor, porque o significado de Deus é amor, né? Então a gente está aqui reunido em nome dele, mais uma vez, e eu deixo aqui a continuação do Evangelho para a explicação da nossa irmã Águida, né? Para a gente compreender melhor mais um pouquinho. Boa noite, que a paz do nosso divino Mestre Jesus permaneça aqui entre nós, hoje e por todo sempre, né? Que aqui nessa casa a gente vem em busca de uma paz, de uma solução para os nossos problemas, né? Que a gente coloca o Evangelho de Jesus e vamos vivenciar o Evangelho de Jesus no nosso coração. Vamos pôr essas palavras santas do Evangelho em prática, porque Jesus disse: vinde a mim do jeito que estais, que eu te aliviarei. Então aqui a gente vem buscar força, vem buscar uma cura para a nossa enfermidade. Aquele que entra para dentro dessa soleira, dessa porta, que tem fé, sai curado, sai aliviado, é tudo de bom, né? Aqui a gente tem os guia, dá um conselho, os guia põe a paciência da gente na frente, a calma, o equilíbrio. Eu falo que essa casa a gente tem que amar do fundo do nosso coração, que a gente recebe muito. Eu sou muito grata a essa casa, eu até sou suspeita de falar o quanto que eu recebo nessa casa. E faz 29 anos que eu frequento essa casa, sou muito grata. Eu abracei essa casa, como diz a nossa irmã Ana, a nossa querida, amada casa espírita, né? E aqui a gente é muito acolhido,
Jesus carrega nós no colo, a nossa Mãe Maria Santíssima cubra todos nós com o manto dela. Aqui ele serena aquela paz. Vamos lembrar do rosto de Jesus, aquele rosto sereno, que tranquiliza. Você olha quando você faz uma prece, fecha os olhos, faz uma prece do coração, roga a Jesus, a gente vê até aquele rosto de Jesus serenando na frente da gente, derramando as bênçãos, a paz. Jesus é poderoso, Jesus é sábio, Jesus carrega a gente no colo 25 horas. Então, meus irmãos, tenha fé, que a fé transporta a montanha. E o evangelho de hoje, que a nossa irmã Joelma leu para nós, é pecado por pensamento, adultério. Olha, meus irmãos, o pensamento da gente é tudo. Se a gente tem uma vibração boa, se a gente ora com o coração, roga a Jesus, os pensamentos da gente, vocês não imaginam tanto que ajuda aqueles que a gente pede, que faz aquela prece e une e firma aquele pensamento. Jesus está ali presente, nos ajudando. O pensamento é tudo. Não deixa baixar o pensamento, não. Que aonde a gente baixa o pensamento, tem aqueles espíritos que nos irradia, que nos tira o sossego. E a gente tanto pensando, tanto orando, tanto rezando e pensando firme em Jesus, nada atrapalha a gente. A gente sempre está fortalecida e tendo a fé e fazendo aquelas preces que a gente tira do coração. É o pensamento e tudo. Olha, se baixa o pensamento, aí vai complicando as coisas. Então vamos unir e ter um bom pensamento, fazer uma corrente de oração. Nós estamos enfrentando um mundo aqui que se a gente não tiver uma boa vibração, se a gente não orar 25 horas, meus irmãos, a gente não fica de pé, não. É muito choro e ranger de dente. Os tempos estão chegando e nós temos que abraçar o espiritismo, nós que somos espírita, né? Que aqui, nessa casa, todos são bem-vindos, indiferente de uma religião, de outra. Deus é um só para todas. Que igreja que tem Deus para uma e outra igreja que tem Deus para outra? Deus e Jesus está aqui nos acolhendo, nos ajudando. Toda religião é boa, toda religião fala de um Deus só. Então, a gente tem que segurar nas mãos de Deus. As dificuldades vêm, as enfermidades vêm, os obstáculos vêm, mas vamos carregar a nossa cruz com paciência. Pôr ela no ombro e não desanimar, não. A gente sabe que a cruz de ninguém é leve. Cada cruz é mais pesada do que a outra, mas a gente carrega, a gente põe nos ombros e vamos carregando devagarinho, que a gente vai galgando, vai descansando, vai colocando ela ali, vai descansando, vai pondo no ombro. Quando vê a gente, aleluia, a gente já carregou a cruz. Então, é que Jesus quer que nós tenhamos paciência. Paciência é uma grande caridade. Olha, e muita coisa na vida da gente, a gente silencia. O silêncio é uma resposta para a gente. Às vezes a gente fala. O tempo que a gente vai falar muito, a gente silencia, vai para um cantinho, faz uma prece, roga a Jesus. E o silêncio responde muita coisa para a gente. Às vezes, antes a gente falar menos e ouvir mais. E 2 ouvidos, Deus é tão perfeito, tão sábio, que Ele deu 2 ouvidos, um para entrar, outro para sair, 2 olhos para enxergar e uma boca só. Olha, meus irmãos, cuidado com o que sai da nossa boca. Cuidado com fofoca. A gente vai falar alguma coisa de um irmão, pense 3 vezes primeiro antes de falar, porque aí a gente está só ganhando. Fala menos, ouve mais, silencia.
né? Isso que Jesus quer de nós. Vamos ser humildes, vamos ser pacientes, vamos rezar mais. É isso que nós estamos precisando, orar sem cessar. Aqueles que pedem, aqueles que estão passando por dificuldade, vão rezar. Você fazer uma prece para o nosso irmão ali, o outro que está pedindo, não custa dinheiro. Vamos fazer as nossas preces, vamos fazer as nossas rogativas. Uma boa vibração chega até Jesus no instantinho. Ele vem correndo nos ajudar. Ele vem serenar aquela bênção, aquela paz. E todos nós estamos precisando de paz, né? De muita paz no nosso coração. Então, meus irmãos, vamos pôr o Evangelho de Jesus no nosso coração. Vamos pôr essas palavras santas na nossa caminhada. Vamos passar tudo de bom que a gente aprende nesse Evangelho para os nossos irmãos. Né? É tão bom você sentar perto do irmão, vamos falar do Espiritismo, vamos falar do Evangelho de Jesus, é tão bom. A gente fica até levinha. Olha, está no Evangelho de Jesus, orai e vigiai. Vamos orar, mas vamos vigiar também, que às vezes você ora, mas esquece de vigiar. Então, tem muitos irmãos, às vezes, que faz tanta maldade, porque você não tem poder de adivinhar o pensamento do outro, igual o Evangelho fala para nós, mas vamos vibrar, ter um pensamento firme, um pensamento bom. E aí a gente recebe tudo de Jesus. Ele quer que nós seguimos os passos dele, seguimos o Evangelho dele. Ele só fala de amor, de caridade, de perdão, de paciência, de tolerância. E é isso que o Evangelho nos ensina. Então vamos pôr os ensinamentos dele em prática. Nós espírita aqui dentro do centro e fora do centro. Da mesma maneira que a gente fala do Evangelho aqui, lá fora também nós temos que fazer o mesmo. Então, é o que conta, é a fé. A fé transporta a montanha. Vamos fazer como Chico Xavier, nosso querido irmãozinho Chico Xavier. Tudo passa. Hoje está ruim, hoje está difícil, hoje enfrentamos muita coisa, hoje nós estamos com a cabeça quente. Ora, amanhã é novo dia, amanhã tudo está bom. Amanhã é como o nosso irmão fala ali, você pode dormir pobre e levantar rico, né? E vice-versa, né? Então vamos fazer como Chico Xavier, tudo passa. Vamos ter aquela paciência que o Chico teve aqui nessa terra, deixou esse legado, esses ensinamentos de grande valia para nós. Quanto que o Chico Xavier ensina para nós, humildade, simplicidade. Chico sofreu o que sofreu desde pequenininho, né? Foi criado pela madrinha e sofreu nesse mundo, morreu com 90 e tantos anos e deixou esses livros, essa relíquia. Os livros de Chico Xavier valem ouro. Olha, vou contar uma história para vocês do irmãozinho, de um jovem que ele enfiou na cabeça dele que ele ia suicidar. Eu vou tirar, vou dar um fim na minha vida, eu vou suicidar. E foi falando. E quando a pessoa vai falando, tem as coisas para puxar o tapete. Aí, lá um belo dia, ele foi atravessando perto de fora, na porta de uma casa espírita, ele viu um papel enroladinho. Ele abriu aquele papel. Quando ele abriu e foi ler, era uma mensagem do Chico Xavier sobre o suicida. Ele leu aquela mensagem do Chico e repensou e falou, jogou o papel para lá e falou, nunca mais eu vou fazer isso, eu não vou tirar minha vida mais. Depois dessa mensagem, eu não vou fazer isso mais não. Olha para você ver, ajudando, fazendo caridade. Com a mensagem dele, o jovem não suicidou mais, graças a Deus, né? E que muitos e demais outros sigam isso aí, né?
os ensinamentos, esse legado que o nosso querido irmãozinho Chico Xavier deixou para nós. São livros que valem ouro. Pega, meus irmãos, tem tantos livros bons ali. Quem gosta de ler, pega os livros, vai ler. A gente adquire conhecimento. O Espiritismo é uma luz na nossa vida, é uma escola para nós. A gente ensina, o Espiritismo dá essa visão. A gente aprende a enxergar a vida por outro ângulo, a gente aprende a ser mais calmo. O Espiritismo dá essa visão para nós. Quem gosta de ler e tem hábito de ler, pode, os livros estão ali, é para os nossos irmãos ler. Quem lê, adquire conhecimento. Quanto mais lê, mais adquire conhecimento. Vamos ler, meus irmãos. Vamos pegando o livro e lendo. Quem quiser, pode pegar. A gente anota direitinho, tá? E muitos livros bons de grande conhecimento ali. Quem quiser, tá às ordens, viu? É para emprestar para os nossos irmãos ler. E a gente agradece muito essa casa. Olha, aquela reunião de sábado, que reunião, todas são abençoadas por Jesus, pela equipe que cuida, né, que trabalha sem cessar por todos nós. Os espíritos, eles não dormem, eles não cochilam, eles estão atentos, eles trabalham dia e noite para nós. Ali, aqueles pedidos que o Edinho vai ler, aí aqui os irmãozinhos dos espíritos, eles vão trabalhar a noite inteira para todo mundo. Vai numa casa, vai noutra, vai levar as bênçãos, vai socorrer. Eles trabalham sem cessar por todos nós. E essa reunião de sábado, quanto de gente vem de longe buscar força, buscar conselho, buscar os remédios para as curas das enfermidades. Quanto de gente vem agradecer e a gente arruma os remédios lá, sai, pergunta, muitos que não vêm pela primeira vez, vêm de fora, quanto que eu tenho que pagar? Olha, para ver, né? Aí o que a gente fala, eu Camara lá? Está no Evangelho de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Aqui a espiritualidade trabalha com o maior carinho, com a maior boa vontade. E agradecer muito que Jesus ilumine e fortaleça o nosso irmão ali, que é o dia inteirinho aqui trabalhando com Jesus. É isso que Jesus quer. Vamos tirar a nossa tarefinha, vamos trabalhar para Jesus com boa vontade. Não é com má vontade, xingando, não. Vamos trabalhar para Jesus. Quanto mais a gente trabalha para Jesus, é um tijolinho que vai subindo devagarzinho. Porque nós não temos só essa vida. Se nós tivéssemos só essa vida, estava bom. Acabou o corpo, a matéria acabou lá no cemitério, mas o espírito é vivo. Então vamos cuidar do nosso espírito. O espírito é eterno. Então vamos colocar o Evangelho de Jesus no nosso coração. A partir de hoje, vamos mudar. Se você hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, prejudiquei alguém, mas aí você fala assim, a partir de hoje eu vou mudar meu modo de pensar, meu modo de agir. Gente, a gente pode mudar de um minuto para o outro, e se você era muito ruim, e com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, você vai melhorando, você vai lapidando, né? Você vai morgando o teu coração. Olha, meus irmãos, tira ódio, rancor, raiva do coração. Isso aí faz mal, isso prejudica, isso atrasa a nossa evolução aqui nesse planeta Terra. E nós viemos para evoluir, para melhorar, porque a gente não pode passar por lá de lá, crua, cega, sem saber, se desencarna. O que eu vou para o plano espiritual? O que eu estou fazendo aqui? Não, você já tem que ter uma certeza, sabendo que tem essa vida após a outra. E o que a gente tem que levar no nosso coração, a nossa bagagem aqui, as caridades, as coisas boas que a gente fez. Porque Jesus, ele não pergunta para você lá que escolaridade você tinha, se você tinha muito dinheiro, se tinha carro, tinha mansão, não. Jesus só vai perguntar para nós o que a gente fez de bom para os nossos irmãos aqui na Terra.
Olha, aí é que a coisa é feia, né? Lá vai passar um painel. Tudo que Deus anota tudo. Deus enxerga, fala que as mãos de Deus é grande, o olho de Deus é grande, Ele sabe tudo. Ele sabe irmão por irmão. Esse planeta Terra, do tamanho que é, e olha o plano espiritual do tamanho que é, Ele dá conta de tudo. Deus é sábio, Deus é perfeito, né? Olha, meus irmãos, então fica aqui o evangelho de hoje para nossa reflexão,